Olá, muito boa noite. Meu nome é Bernardo Carvalho da Silva, eu sou aluno do 5º ano de Medicina da Universidade Positivo e é um prazer poder estar apresentando o nosso trabalho para vocês. O nosso trabalho consiste na adesão de pacientes a tratamento de hepatite C, uma experiência brasileira, e foi realizado em conjunto com a doutora Cláudia Vantes, com o Gabriel Acosta, com a Fabiane Altawil e com o Dr. Renato Nishihara. A hepatite C é uma doença de alta prevalência mundial. Ela comete aproximadamente 3% da população, e isso em números dá mais ou menos 170 milhões de pessoas, né? E entre 2000 e 2017, somente aqui no Brasil, houve 53.715 mortes associadas à doença, né? O que gera um problema de saúde pública, não só aqui no nosso país, como mundialmente também. A doença é causada pelo vírus da hepatite C, que foi descoberto em 1989. Então são só 31 anos da doença. É uma doença, então isso é relativamente novo para uma comorbidade, e acaba que justifica todo o aprofundamento e todo o estudo que está sendo feito em relação a isso. Aqui em Curitiba, os medicamentos e as orientações de tratamento, de diagnóstico, tudo são fornecidos pelo COA, pelo Centro de Orientação e Aconselhamento. É um órgão do SUS, do nosso Sistema Único de Saúde, aqui para o sistema público, e que auxilia muito os pacientes que realmente precisam desse tratamento, fornecendo todo tipo de informação a eles. O tratamento anterior da hepatite C era realizado com interferon e ribavirina, que tinham injeções diárias, basicamente, que os pacientes tinham que se submeter, e eram injeções que geravam muitos efeitos colaterais, o paciente ficava muito prostrado durante todo o tempo, diminuía muito a qualidade de vida, e a taxa de cura girava em torno de 50%. Nesse momento, o tratamento da hepatite C está sendo realizado com antivirais de ação direta, e isso está sendo realmente revolucionário, uma vez que a taxa de cura está chegando a 93% em algumas regiões, e principalmente os efeitos colaterais são muito brandos, né, quase imperceptíveis para a maioria das pessoas que fazem o tratamento. O nosso trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Prefeitura Municipal de Curitiba. É um estudo retrospectivo, e os pacientes que foram utilizados no trabalho, que os dados foram utilizados no trabalho, foram tratados entre janeiro de 2015 e junho de 2019. Os indivíduos, com dados incompletos foram excluídos do estudo por não fornecerem dados que fossem utilizáveis mesmo. Os dados analisados foram gênero, idade, tipo de tratamento, a data de início e término do tratamento, que é muito importante também, o período de tratamento, a presença de diabetes como comorbidade ou de HIV como uma co-infecção, terapia prévia, se sim ou não, caso o paciente seja virgem de tratamento ou se ele já teve uma recidiva, o paciente ser usuário do SUS ou oriundo da rede privada, né, de um plano de saúde privado, se o grau de fibrose hepática no início do tratamento e o genótipo do vírus, que até hoje são conhecidos 6, mais os seus subtipos. Adesão ao tratamento, então, que foram considerados aderidos ao tratamento os pacientes que retiraram todas as doses de medicamentos no COA, uma vez a cada 28 dias, que era o ciclo dos medicamentos, e os tratamentos de 12 ou 24 semanas. Não foram os pacientes que não retiraram todas as doses ou que de alguma forma interromperam o tratamento e informaram isso ao COA, foram considerados não aderentes. Algumas situações especiais que são muito válidas também, os pacientes que foram a óbito antes do tratamento não foram considerados, foram a óbito durante o tratamento foram considerados não aderentes, então por não ter finalizado, e os pacientes que foram a óbito após o tratamento, porém retiraram todas as doses e finalizaram o tratamento, foram considerados aderentes. No nosso trabalho, o N foi de 1.248, sendo que 56,8% foram do sexo masculino, com idade de 53,6 idade média, e os homens eram significativamente mais jovens. Então, a média de idade dos homens foi de 51,2 e das mulheres 56,4. 102 pacientes desses 1.200 não tiveram adesão, que deu 8,2%. A idade e gênero não influenciaram diretamente. E aqui está um dado interessante, 10,2% dos usuários do SUS não foram aderentes e somente 3,7% dos usuários da rede privada não foram aderentes, o que gera, então, o que se torna notável a maior parte da aderência maior do pessoal da rede privada. Pacientes co-infectados com HIV foram de 13,1% desses 1.248, um número elevado,
E desses 163 que estavam co-infectados, 26 abandonaram o tratamento, enquanto entre os não adesão, a não adesão entre os não co-infectados foi de 7%. Então isso já nos mostra que os pacientes que foram co-infectados tiveram maiores taxas de não adesão. Entre os aderentes, 1,1% faleceram. Entre os não aderentes, 7,8% foram a óbitos, que também já mostra para a gente a eficiência do tratamento e, infelizmente, o resultado quando não é tratado adequadamente. E não houve diferença de idade ou gênero entre esses grupos. A erradicação da hepatite C necessita de um amplo acesso de tratamento do sistema de saúde. Então, a erradicação dela está planejada pela Organização Mundial de Saúde para 2030, e isso realmente demanda uma discussão maior e demanda cada vez mais conhecimento sobre o assunto. Inclusive, o conhecimento sobre o perfil do paciente não aderente acaba se tornando de enorme importância para políticas futuras. Então, justamente para que a gente possa entender o porquê desses pacientes não terem aderido ao tratamento, por que não terem realizado corretamente e quais são os problemas que eles estão enfrentando. Isso não divergiu com dados epidemiológicos achados anteriormente, e a taxa de adesão encontrada no estudo é considerada alta, visto essa meta que foi comentada em 2030, de erradicação até 2030. E no Brasil, desde 2015, as medicações para o tratamento da hepatite C são disponibilizadas gratuitamente pelo SUS, essas medicações antivirais que eu comentei anteriormente. Como conclusão, a taxa de não adesão encontrada no estudo foi de 8,2%. A co-infecção com HIV foi um fator extremamente relevante. Pacientes usuários da rede privada de saúde acabaram tendo maior adesão do que os pacientes do Sistema Único de Saúde Público, e a importância do acompanhamento, então, precisa ser de fato destacada, e a importância principalmente do COA como órgão aqui da Prefeitura de Curitiba, atuante do SUS, no aconselhamento e tratamento desses pacientes, uma vez que os pacientes precisam de fato entender a adesão, o motivo da adesão e o porquê desse tratamento de forma completa. Essas são as nossas referências. Muito obrigado.